O desentendimento entre os trios da Maria e do Nel na Elianto se estendeu até no Coliseu e levantou uma reflexão extremamente complexa. Será que o cenário das minas está evoluindo da melhor forma possível? É mimimi ou a crítica faz sentido? Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, fica comigo porque nós precisamos falar sobre a militância feminina dentro das batalhas. Não fala na minha vez, porra! Não fala na minha vez, porra! Quantos colisão você tem? Quantos estadual você já chegou e rimou bem? Eu respeito várias minas que falam, mas aonde tu tava quando só tinha 10 pessoas? Fala na sua vez, Torment, caralho, te desrespeitei em algum momento, porra? Se situa, caralho. Eu já queria falar sobre esse tema há bastante tempo, e o contexto que aconteceu lá na Batalha de Elianto se encaixa perfeitamente nisso, onde o trio da Maria, Sofia e da Vilzinha batalharam contra o Nel, o Torment e o MT. E o centro da discussão foi o direito das minas, principalmente na cena de batalha. Como vocês viram nos trechos que eu separei, foi um festival de falta de postura dos dois lados. O pessoal fez cortes maldosos como se só a Sofia tivesse se exaltado totalmente de graça. Fato que se você ver a batalha completa, você vai perceber que não é verdade. Todo o pessoal gesticulando, falando na vez, lançando os argumentos tortos. Por mais que seja o calor do momento, todo mundo ali é macaco velho, mas a bomba sempre sobra pro lado de quem tá acostumado a ser oprimido. E o mais triste é ver que foi por conta disso que a batalha viralizou. Esse vídeo aqui não é pra defender nem atacar MC X ou Y por conta desse caso, mas eu vou abordar alguns pontos pra gente analisar o que faz ou não sentido. Isso daí eu tô cansado de ouvir. É um mano contra uma mina ou é um MC contra outro MC? É um mano contra uma mona? É um mano contra uma mona? É um rei contra uma rainha? E agora seu império desmorona. Em determinado momento, o Nel diz o seguinte: é um mano contra uma mina ou MC contra um MC? Pra mim, esse argumento é completamente equivocado porque ele coloca em pé de igualdade os dois gêneros, como se a gente vivesse numa utopia e o processo pros dois chegar ali fosse igual, ignorando completamente a nossa construção social, machismos do dia a dia e a história do mundo, basicamente. E se você se nega a acreditar que existe essa diferença, é só olhar para números de estupro, violência doméstica, observar exemplos como o fato do direito ao voto das mulheres não ter nem 100 anos e por aí vai. Mas a partir do momento que eu subo aqui, eu não quero gente gritando o nome do cara, porque não é pro cara que vocês estão gritando. Vocês estão gritando contra as minas. Por outro lado, a Sofia também faz um discurso no final reclamando de quem tá gritando o nome do MT e dizendo que quem faz isso tá gritando contra as minas, o que também não é verdade. É simplesmente uma panela, torcida organizada acontece independente do gênero, até porque o nome da Maria também foi gritado, mas disso ninguém reclamou. Teria mais coisa pra falar sobre esse caso específico, mas meu objetivo não é falar sobre treta, e sim provar um ponto. No fim das contas, mesmo com os dois tendo erros de postura e argumentação, o hate acaba caindo 100% nas costas das minas mais uma vez, o que prova o óbvio que a parada não é 100% igual. Não existe uma treta, tá? A gente não se encontrou ontem nos bastidores das batalhas e saiu na mão. Durante essa batalha, o microfone parou de funcionar e a caixa desligou. E o MT queria rimar a capela e eu me recusei a rimar a capela. Nisso começou uma torcida massiva pro MT, que eu encarei como panela. Se não foi essa a intenção do público, se meu Deus, não, isso não aconteceu, se não houve uma vaia. Tipo assim, mano, então eu interpretei a situação totalmente errada, porque essa foi a minha concepção. Porque eu não fui ali pra rimar sem microfone, eu não fui ali pra rimar sem estrutura, e na hora isso me deixou muito, muito brava. Então isso acontece, mano, isso acontece. Eram 4 horas da manhã, tava todo mundo muito cansado, todo mundo querendo muito ganhar uma batalha especial, é fim de ano, então a gente já passou por um ano inteiro fazendo a mesma coisa todos os dias, saca? Todos os dias, intensamente, todas as madrugadas. Os números. Mas afinal de contas, quem é esse culpado por não ter essa diversidade de gênero numa chave? Esse é o ponto maior da discussão que sempre é levantado, a quantidade elevada de homens héteros batalhando em comparação com o restante. E o motivo que eu vejo é simplesmente porque a cena é um reflexo da sociedade, assim como acontece em vários outros esportes também. Para uma mina sair dessa posição de exercer as obrigações que esse código de etiqueta que a sociedade imputa que ela tem que cumprir, é muito mais difícil do que para um cara, o que acarreta numa menor quantidade exercendo a atividade, consequentemente numa menor quantidade se destacando e chegando no mainstream. Eu vou dar um exemplo tosco, mas que também faz parte dessa diferença. Um molequinho adolescente que sai pra batalhar e volta tarde não tem as mesmas consequências dos pais do que uma mina que sai e volta tarde. Mas de forma nenhuma eu tô deslegitimizando o discurso de que falta mina na cena. Só que toda vez que esse discurso é feito, o pessoal precisa entender que não é uma crítica aos MCs homens. Ninguém tá dizendo que a culpa é deles ou que a organização é um vilão e não confirma a mina porque não quer. Muito pelo contrário, eu vejo que existe essa preocupação das organizações em tentar incluir todo mundo. O ideal não seria que a frequência maior fosse em edições de diversidade para isso acontecer, mas o pessoal pelo menos está tentando. A crítica de fato, quando é feita
feita nesse sentido é justamente ao sistema geral, não é uma cobrança a alguém específico, e sim pra sociedade em geral. Qualquer outra batalha. Não, isso não me traz felicidade. Sabe o que me traria felicidade? É eu batalhar em qualquer batalha do Brasil, qualquer uma que for, e ter, tipo assim, 8, 16 mina batalhando, e tipo assim, não porque elas são mina, porque são 8, 16 mina braba. Bons MCs, amassando, tá ligado? Em primeiro do ranking. Ou é um meio que, no subconsciente de pessoas que não participam, pensa, pô, rap é mó coisa de homem, mó coisa sei lá o quê, dananã. Então as minas já ficam reclusas contra isso. Sendo que quando vê uma Devilzinha, vê uma Levinsky, uma Lili, uma Sofia, uma Maria, já vê, opa, não é bem assim. É um lugar que eu também posso, né? Situação atual. Eu particularmente enxergo que isso até tá melhorando, não vai ser da noite pro dia, mas nesse próprio aniversário do Coliseu, eu não esperava ver rimas do Samuel e do Croy contra a homofobia sendo tão ovacionadas, e o público pulando na bala desse discurso, ainda mais no Rio de Janeiro. Aí vem o pessoal taxar esse tipo de assunto como mimimi, assim como acontece com questão racial. Ah, porque o cara é muito vitimista. Eu tenho certeza que esse próprio vídeo vai estar cheio de comentário assim. É até desanimador escutar isso no meio do hip hop, uma cultura tão marginalizada e de tantas lutas diferentes. Aí a pessoa pega toda essa história e joga no lixo. Beleza, quando não tem nenhum contexto, eu também concordo que puxar isso é meio que apelar. Mas nem tudo é sobre vitória e derrota, sobre quem tem razão, e é sempre bom a gente prestar atenção em tudo que tá em volta pra fazer esse juízo de valor. Aquela rima do ZN contra o Prado, você pode não sentir a culpa, mas eu posso falar da minha dor, é muito sobre esse discurso das minas também, sobre a falta de minas na cena, mesmo não sendo um ataque direto pro oponente. Enquanto isso não mudar, eu acho que faz total sentido a crítica. Então, algumas coisas que eu gostaria muito de esclarecer, mano. Não existe uma treta, tá? A gente não se encontrou ontem nos bastidores das batalhas e saiu na mão, e saiu no tapa, saiu no chute, falou sobre o quanto odeia a mãe do outro. Meu problema não foi com o resultado, meu problema não foi com o Nel acima de tudo, tá ligado? Porque as pessoas mais estão pintando o que tá acontecendo. Tipo, mano, eu não tenho um problema com o Nel. Eu conheço o Nel já tem um tempo, eu nunca tive uma treta com ele, isso não acontece. E na minha concepção, independente dos cortes que pra mim estão sendo ridículos, porque até corte das pessoas mostrando a minha camiseta e o bico do meu peito e falando sobre como eu deveria ter batalhado sem blusa, isso tá acontecendo. Eu não sei aonde que eu sou a pessoa que desonra a cultura tanto, a ponto de receber mensagens massivas o dia inteiro de eu não conseguir ver quem tá me chamando pra batalhar e quem não tá nesse fim de ano, porque eu tô tendo que ler esse tipo de coisa e eu não tô mais com paciência pra ir nas minhas solicitações pra ver batalha. Mas qual que é a tua opinião sobre tudo isso? Longe de mim ser o dono da verdade, eu tô aqui só pra trazer o debate e expor meus pontos. Você tem total liberdade de discordar, e principalmente quem é mina, se puder expor a opinião nos comentários, eu vou ficar muito agradecido. Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e valeu!